Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Sabadão, dia de Brasileirão 2018, 35ª rodada. Terminando essa, fica faltando apenas 3. Fazendo a gravação aqui no quintal, fora de casa, vocês vão ver que vai ter barulho de moto, de carro, pessoal conversando aí na rua, indo para a balada, voltando da balada. Estamos aqui no sabadão à noite para fazer o nosso pós-jogo, né? Tivemos 3 jogos nesse sábado, jogos importantes. Um dos jogos mais importantes da rodada, Corinthians e Vasco. O Corinthians ganhou de 1-0, dá uma respirada, empurra o Vasco de vez numa situação muito complicada. O Vasco ainda não está na zona de rebaixamento, está fora da zona de rebaixamento, não vai entrar a princípio, acho que pela pontuação na zona de rebaixamento, mas fica numa situação muito complicada, que os jogos do Vasco é muito difícil. Tivemos o jogo também do Atlético Mineiro contra o Bahia que também deu uma respirada da zona de abaixamento, ficou ali com os 44 pontos. O Bahia jogou fora de casa e perdeu para o Atlético Mineiro de 1-0. O Atlético Mineiro continua ali no G6. E tivemos o jogo que a gente vai falar agora. Aleluia, 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 aleluia. O jogo, Vitória jogando em casa, tentando sair da zona de rebaixamento, mas a situação do Vitória é complicada, é mais complicada que a situação do Vasco. Por que eu digo a situação do Vasco? Porque a situação do Vasco, os jogos do Vasco são complicados. O do Vitória também é complicado, só que o Vitória já está na zona de rebaixamento. Então é mais complicado ainda. E com o futebol que o Vitória vem apresentando, vai ficar difícil. E por que eu fiz aleluia? Porque o jogo do Vitória foi contra o Atlético Paranaense. Furacão jogando fora de casa, ganhou. O Atlético ganhou. Rapaz, desde novembro de 2017 que o Furacão não ganha fora de casa. Ganhou. E ganhou com um time meio mexido ali, com algumas peças, algumas reservas entrando, alguns jogadores principais não entraram. O Marcelo Cirino começou jogando, depois no segundo tempo entrou o Nicão, começou o Rony, a lateral esquerda teve o Mata Azevedo, parece, ou seja, o time estava um pouco mexido. Tem uma olhadinha aqui, como eu falei, moto vai passar. Time do Atlético começou com Paulo, Marcelo Cirino e Rony ali no ataque. Rafael Veiga, Camacho, Bruno Guimarães, o meio de campo ali, o Camacho entrando, né? Na zaga, Márcio Azevedo, Leonardo Pereira, Wanderson, Jonathan e Santos. Ou seja, um time mexido, um time misto, contra o time do Vitória. Meu amigo torcedor do Vitória, difícil. Para me resumir o jogo, qual foi a defesa difícil que o Santos fez, que o goleiro Atlético Paranaense fez? Qual foi o ataque que falou, caraca, isso aí foi um gol perdido, uma chance clara de gol do Vitória? Cara, não teve. O Vitória, vou ser sincero, na direção do gol deve ter sido umas 3 ou 4 bolas no máximo. Não, tô vendo aqui a estatística. Meu amigo torcedor do Vitória. Vitória deu 10 chutes no gol. 10. 2 chutes na direção do gol. Cara, tu quer ganhar como? Difícil, né? Difícil. E o Atlético Paranaense, mesmo com time misto, eu vou falar aqui. Treinador do Atlético. O time do Atlético é um dos times mais organizados do futebol brasileiro. Mesmo com time mexido, é um time organizado. Você vê o time do Atlético jogando, o time do Atlético voltando para sua defesa, você vê as 2 linhas de 4 certinhas, parece bloco.
parece até militarizado. Em forma, colocar em forma, pá, bonitinho. Eles voltam para a defesa em forma. Então, sensacional a organização do Atlético. E tu viu um futebol ali de um time tranquilo, um time leve, um time solto, com a autoestima lá em cima, tocando a bola com certa facilidade. O time do Vitória não marcava, só cercava. De vez em no segundo tempo que o time do Vitória deu uma marcaçãozinha um pouquinho mais em cima, mas mesmo assim, é, 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 com muita vontade, Vitória, muita disposição, correria, colocando velocidade. Só que no primeiro tempo, Vitória só atacou pelo lado direito, só pelo lado direito, não atacava pelo lado esquerdo de jeito nenhum. Estava indo o tempo inteiro pelo lado direito com acho que o Eric, estava ali direto com o Eric, é, é, pelo lado direito, tentando, não conseguindo muita coisa, tentava na correria, pegava a bola, tentava acelerar, até com uma certa organização, não vou falar que o Vitória estava desorganizado, não estava tão desorganizado assim, mas não marcava pressão, não estava mordendo para pegar a bola, não estava aquela vontade de tomar a bola. O time do Atlético tocava a bola com certa facilidade, Marcelo Cirino fez uma boa partida. O Atlético tocava para lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, ganhava tempo. E o time do Vitória correndo atrás o tempo inteiro, o time do Atlético Paranaense. O Atlético com calma. Quando o Vitória pegava a bola, tentava, mas ele dava chute para fora, passes errados. Ou seja, o time do Vitória, sinceramente, fez um gol de pênalti, mas o time do Vitória não causou, sinceramente, nenhum desconforto ao goleiro do Atlético Paranaense. Eu vou ser bem sincero, meu amigo do Vitória e meu amigo do Furacão. A impressão que eu estava tendo, vendo o jogo, é que o Vitória só iria fazer um gol se o Atlético Paranaense tivesse um erro individual. Se o Furacão, alguém do Furacão tivesse um erro individual, igual teve uma bola mal passada no segundo tempo, no finalzinho do segundo tempo, o jogador do Atlético Paranaense errou um passe, entrou 2 ou 3 jogadores do Vitória dentro da área, chutaram e não fizeram gol. Só se acontecesse isso. Só se acontecesse um erro individual do Atlético Paranaense, como aconteceu o pênalti. Porque se fosse uma jogada de tabela, de escanteio, alguma coisa, a impressão que dava é que o Vitória ia ficar ali 2 dias batendo, não ia fazer o gol. Porque o time do Atlético estava bem postado, bem plantado, jogadores seguros, jogadores calmos, tranquilo, essa é a palavra. O time do Atlético estava tranquilo. O time do Vitória, lógico, pela necessidade de ganhar, estava muito tenso, confundindo aceleração com correria, aí correndo, faltava qualidade, erravam muito passe, davam muito espaço para o time do Atlético Paranaense, aí tocava para um lado, tocava para o outro, gerava bola. O time do Atlético Paranaense, além de mais organizado, um pouquinho mais habilidoso. Não é que o time do Vitória não estivesse organizado, até estava um pouco organizado. Só que muito frouxo na marcação, na hora de voltar para dar o bote, estava indo errado quando um voltava que não dava o bote certo, que o Atlético Paranaense recuperava, ficava um buraco no meio que o jogador podia circular ali e gerar bola para o lado direito e para o lado esquerdo. Ou seja, o time do Vitória não dificultou muito defensivamente para o ataque do Furacão e nem o Vitória causou um desconforto para a defesa do Furacão. Ou seja, o time do Vitória ficou meio barro, meio Ijolo. O Vitória não fez um bom jogo, diferentemente do time do Atlético Paranaense. Fez um jogaço? Não. A gente vai falar no popular sem querer humilhar. O Atlético Paranaense jogou pro gasto. O Atlético Paranaense jogou pro gasto. Jogou tranquilo. Tipo, se ganhar, ganhei. Se empatar, empatei. Se perder, perdi. Tipo assim, tranquilo. Não é que não estava tendo profissionalismo, desmerecer o time do Vitória. Nada disso. Nada disso.
mas estava tranquilo. O time do Atlético Paranaense vai cair? Não. Vai ser campeão? Não. Tá brigando ali por uma vaga pela Libertadores, tá? Legal. Até o treinador falou, que o brasileiro é o caminho mais fácil. Bom, não é mais fácil. Pode ser o mais curto agora, mas não é o mais fácil. É o mais curto agora. Como ele falou, é o caminho mais curto para chegar. É o caminho mais curto porque tá faltando 3 rodadas. Tá? E ele ainda tem o jogo contra o Fluminense e mais 2 jogos das finais se passar pelo Fluminense. Tá bem encaminhado, mas ainda tem 2 jogos da final. Mas, na verdade, não é o mais curto brasileiro, porque tanto na tanto no Sul-Americano, o Furacão tem 3 jogos, quanto no brasileiro tem 3 jogos. Pode ser mais complicado os jogos da Sul-Americana? Pode. Pode. A gente não sabe, porque não em bola de cristal. Mas no jogo de hoje fez pro gasto. O jogo do Atlético Paranaense foi primeiro do que o do Atlético Mineiro. Então, quando o Atlético Paranaense ganhou, ainda não tinha o jogo do Atlético Mineiro. O Furacão entrou na 6ª colocação num determinado momento. Depois saiu quando o Galo ganhou. Aí passou. Ficou o Galo com 53 pontos e o Atlético Paranaense com 50. Qualquer tropeço do Galo, o Atlético pode passar de novo. E tem chance, porque a tabela do Atlético Mineiro até o final, os 3 últimos jogos do Atlético Mineiro, a meu ver, são mais encardidos do que o jogo do Furacão. O jogo do Furacão é um pouquinho mais. Não vou falar que é fácil. Vou falar que é fácil. Porque o último jogo do Atlético Paranaense é contra o Flamengo, fora de casa. O Atlético Paranaense joga 2 em casa na sequência e depois joga a última contra o Flamengo. Mas tudo pode acontecer, inclusive ganhar do Flamengo fora de casa. Isso aí tá dentro do contexto, porque o Furacão tem time para isso. O Vitória fica naquela situação bem complicada que a gente viu. Vamos lá. Olha só, meu amigo torcedor do Vitória, por que a situação do Vitória não é a das melhores. Ó, o Vitória joga a próxima partida fora de casa contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tá ali para cumprir tabela. Não vai ser campeão, mas já tá na Libertadores. Então, tá ali, sei lá, para tirar ponto de alguém. Vamos ver como o Cruzeiro vai. De repente o Cruzeiro já poupa geral, já bota um time misto, um time todo reserva e pode facilitar para o Vitória. Mas se o Vitória jogar igual jogou hoje, não vai adiantar nada. Não vai ganhar. Depois que jogar contra o Cruzeiro, o Vitória joga aqui em casa contra o Grêmio. Aí vai pegar um time que tem interesse no campeonato, porque o Grêmio está disputando pau a pau com o São Paulo para ver quem fica em 4º lugar. E de repente já tem 3º. O Flamengo pode dar uma bobeada e o Grêmio está disputando com o Flamengo quem fica em 3º lugar para entrar na fase de grupos direto da Libertadores. E o Vitória fecha a sua participação no Campeonato Brasileiro 2018 jogando fora de casa contra o Palmeiras. Esse jogo, sem dúvida, o Palmeiras já foi campeão. Já foi campeão. Esse vai ser o jogo de entrega de faixas, porque é no Allianz Parque. Vai ser o jogo onde o Palmeiras vai receber a faixa, vai dar a volta olímpica para a torcida. Vai ser um jogo comemorativo pro Palmeiras. Talvez o Palmeiras jogue a Vera, não querendo perder para Vitória. Joga a Vera, mas também já vai estar um time bem mais descontraído. Mas o Vitória, do jeito que está jogando, fica complicado. Então a tabela do Vitória é muito complicada. O Vitória vai ter que jogar muito mais do que vem jogando para tentar continuar na Série A, porque senão vai disputar Série B. Até porque o Vitória está com 36 pontos. Ainda ele vai ter que agora, o Vitória, secar a Chapecoense para não ganhar, secar o Ceará para não ganhar e secar o Sport para não ganhar. Ele já secou o Vasco perdeu. Se o Vitória tivesse ganho hoje, ele passaria o Vasco, ficava com o mesmo número de pontos, mas passaria o Vasco no número de vitórias.
Já o Vasco perdeu, ele também perdeu. Então ainda tem uma chance de passar o Vasco. Então ele tem que ser cair para Chapecoense, Ceará e Sport perder. Vitória ainda não está rebaixada, ainda tem chance de permanecer. Mas a tabela não ajuda e o futebol do Vitória não ajuda. Já o Atlético Paranaense, meu amigo torcedor do Atlético, o Atlético está aqui com 50 pontos, em sétimo lugar. Ainda tem aí o Cruzeiro para jogar, mas o Cruzeiro, se ganhar e passar o Furacão, não faz muita diferença, porque o Cruzeiro já está na Libertadores, como todos sabem. Então o Furacão tem mais 3 jogos aí pela frente, 3 jogos, 2 jogos em casa e um fora, como eu falei. Ele fecha o campeonato jogando fora de casa contra o Flamengo. Aí na 37ª, o Furacão joga em casa contra o Ceará. O jogo da 37ª, antes do jogo do Flamengo contra o Ceará. E joga a 36ª, a próxima rodada, o Furacão também joga em casa. Então a próxima rodada ele joga contra o Corinthians. Dia 21 ele joga contra o Corinthians. Aí, dia 25 ele joga contra o Ceará. Só que esse jogo do dia 25 é o jogo que antecede a partida contra o Fluminense, que a partida contra o Fluminense é dia 28. Então, provavelmente, o Furacão vai com um time misto nesse jogo contra o Ceará, que é um jogo de fundamental importância para o Ceará, que está brigando contra o rebaixamento. Porque na última rodada, o Ceará, se eu não estiver enganado, é um confronto direto, acho que contra o Vasco da Gama, se eu não estiver enganado. Então, o jogo é super importante para o Ceará. Deixa eu ver aqui. Ceará e Vasco. É a última rodada. Então é um jogo muito importante para o Ceará, porque o Ceará pode, dependendo do jogo Atlético Paranaense, já estar rebaixado ou não. Ou não. Sinceramente, eu não queria que o Ceará ficasse rebaixado. Então, isso é a vida do Atlético Paranaense até o final do campeonato e a vida do Vitória. A vida do Furacão muito mais tranquila. A do Vitória ainda está na briga, ainda pode conseguir permanecer na Série A, mas vai ser complicado por Vitória, porque os jogos dele são difíceis e o futebol do Vitória não está credenciando o Vitória a permanecer na Série A. Então vamos ver o que acontece. E o Furacão, feliz da vida, primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Aleluia, aleluia. Parabéns pra você. Ia fazer aniversário. Eu não sei, acho que a última vitória, se eu não estiver enganado, eu acho que foi dia 17 de novembro. Se eu não estiver enganado, que eu tinha lido em algum lugar, acho que foi dia 17 de novembro de 2017. Ou seja, fez aniversário. Acho que fez um aninho de aniversário e o Furacão conseguiu quebrar. Agora a torcida tá feliz, tirou aquela nhaca, tirou aquela zica, né? Saiu tudo, fez a primeira vitória. Aleluia, né? Porque esse time não merece passar o campeonato inteiro, passar um ano sem ganhar uma partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então, quebrou a nhaca, que agora vem a outros. Então, meus amigos torcedores do Furacão, torcedores do Vitória, que estão tristes, essa foi a minha análise, a minha visão desse jogo. Vitória 1, Atlético Paranaense 2. Os gols, né, do Vitória de pênalti e do Atlético Paranaense, um gol contra. Parecia até aquele jogo de flipper, né? Que você ficava antigamente assim, né? A bolinha vinha descendo e bateu nas pernas do cara e entrou. Uma boa cobrança de falta, onde bateu cabeça a zaga do Vitória. E a outra, um molengo-tengo da zaga do Vitória. O time do Atlético pegou a bola rápida, fez na tabela ali, o cara entrou cara a cara com o goleiro, tirou do goleiro. Gol. Outro mole da defesa do Vitória. Aí fica difícil, né? Jogar com o time organizado, ainda dá mole defensivamente. Aí, filho, aí é pedir pra chorar. Essa foi minha análise desse jogo. Então curtam, compartilhem, conto com vocês aí no like e na participação nos comentários. Tamo junto, um grande abraço, valeu, fui, tchau.